e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz? Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. E vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças por esse tempo da ministração da sua santa e bendita palavra. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, Senhor. Oh Deus querido, fala o nosso coração através do poder do teu Espírito. Usa-me nas tuas mãos como um vaso, como um instrumento, Pai. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, alimenta-nos mais uma vez nesta noite. Oh Deus, Pai, com a palavra que vem do trono da graça. Meu Deus, envolve cada um de nós. Deus de poder e Deus de glória, continua operando nesta noite sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Podemos aceitar, por favor? Estas são, presta atenção, irmãos. Estas são palavras de despedida proferidas por Jesus a caminho do Monte das Oliveiras, na quinta-feira à noite, ou seja, poucas horas antes dele ser crucificado. E nesses versículos que nós lemos, Jesus apresenta duas fases. A primeira é a morte na cruz, e a segunda é a ressurreição. Fases extremamente importantes para cada um de nós. E a partir do versículo 23, outra fase, a sua ascensão. E a ênfase, irmãos, desse texto que nós lemos é a alegria do cristão em contraste com a alegria do mundo. Olha que coisa interessante para nós hoje. O texto diz: um pouco não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então os discípulos não estavam compreendendo as palavras de Jesus. Eles não assimilavam ainda que Jesus precisava ir até a cruz, até morte de cruz, para salvar a humanidade. Eles não tinham ainda esta compreensão, por isso não entendiam as palavras de Jesus. Mas antes mesmo que os discípulos pudessem interrogar Jesus, Jesus fala com os seus discípulos. Ele diz: vocês chorarão e se lamentarão, e o mundo se alegrará. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus estava falando
da sua morte na cruz, que traria tristeza profunda, que traria choro e lamento aos seus discípulos e seguidores. Mas aqueles que pensavam que tinham triunfado sobre Jesus por causa da morte da cruz, estes se alegrariam, porque Jesus ia morrer na cruz do Calvário. E é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Olha que coisa, irmãos. Mas a verdade é que a morte na cruz foi o triunfo de cada um de nós. Quando Jesus morreu na cruz, irmão, Ele libertou aquele que nele crê. Quando Jesus morreu na cruz, Ele fez a obra de restauração. Ele restaurou a comunhão que um dia fora rompida. Olha que coisa. E aqueles que seguiam Jesus iam se entristecer por causa da morte dele. Mas aqueles que pensavam que iam triunfar, iam se alegrar. Mas Jesus continua falando, e agora a outra ênfase: outra vez e um pouco me vereis. Porque agora Jesus está falando da sua ressurreição. E eu tenho ensinado nesta casa, o que valida tudo que Jesus fez, o que valida a morte na cruz, foi a sua ressurreição. Porque se Jesus não tivesse, irmão, ressurgido, nada do que ele falou teria autoridade, teria poder. Mas como Jesus ressuscitou, aleluia, Ele validou todas as suas obras, Ele validou todas as suas palavras, aleluia. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o enviado, aleluia, para salvar aquele que nele crê. E esta mensagem, meus amados, que tem que ecoar até os dias de hoje, porque Jesus prospera, Jesus cura, Jesus faz milagres, Jesus faz maravilhas, Jesus dá casa, Jesus dá carro, Jesus dá bens, Jesus faz obras gloriosas, mas só Ele é a fonte da vida, só Ele é a fonte da vida eterna, só Ele pode, meu irmão, salvar a alma daquele que está caído, daquele que está separado da graça, daquele que está separado de Deus. Só Ele pode restaurar. Ainda hoje a religião não pode, as pessoas não podem. Só existe uma fonte de salvação, e o nome dela é Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Ele pode salvar. Assim como um dia salvou a minha vida, assim como um dia salvou a sua vida, porque Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo à direita de Deus Pai, e representando Jesus Cristo aqui nesta noite está o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E não é terceira por ser menor, mas porque tomou o lugar de Jesus aqui na terra, aleluia, para transmitir a sua palavra, validar a sua palavra sobre cada um de nós. Aleluia! Aleluia! E nessa segunda fase é sobre isso que Jesus está falando, sobre a sua ressurreição, que eles iam ver Jesus de novo. Em breve eles iam ver Jesus, o mesmo Jesus que morreu na cruz, o mesmo Jesus que foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E durante 40 dias Ele apareceu aos discípulos com provas irrefutáveis da sua ressurreição. Glória a Deus. E por isso Ele diz: outra vez me vereis, e o vosso coração se encherá de alegria, uma alegria que ninguém poderá tirar. Olha que coisa gloriosa, irmãos. E é essa alegria que nós temos da salvação, uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Eclesiastes 9:8 diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça.
E este óleo, irmão, é a alegria da salvação. Olha que coisa gloriosa. Não pode faltar este óleo sobre a nossa cabeça. Porque a alegria do mundo é circunstancial. A alegria do mundo depende de circunstâncias favoráveis, do êxito, do sucesso, do status e etc. Mas a alegria do cristão não depende de circunstâncias, porque a alegria do cristão está baseada na graça, na misericórdia de Deus e no nome escrito no livro da vida, ou seja, baseada na verdade. Então é esta alegria que nós temos que ter, irmão, que nós temos que cultivar no nosso coração. E a igreja precisa voltar, meu irmão, cultivar essa verdade no coração. Porque hoje, quando nós falamos de prosperidade, quando nós falamos de carro, de promoção, de cura, as pessoas ficam entusiasmadas, as pessoas glorificam, as pessoas levantam a mão, as pessoas dizem, lá sim tem palavra. Mas quando nós falamos da graça, que é o melhor para nós, aleluia, quando nós falamos do nome escrito no livro da vida, parece que nós estamos falando com cristãos, com pessoas que são chamadas para adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Isso precisa mudar no contexto que nós estamos vivendo. Não estou falando da igreja local, no contexto geral que nós estamos vivendo. No contexto de pessoas que não querem compromisso com o reino, não querem compromisso com a palavra, não querem compromisso com a verdade, não querem mudança de vida. Aleluia. Nós não podemos estar mais nesse contexto, irmão. Amém. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Quando se ouve falar da ressurreição de Jesus, isso tem que mexer com o cristão, isso tem que empolgar o cristão, mais do que casa, carro, porque tudo isso vai ficar. Tudo vai ficar aqui, mas você vai subir com o corpo transformado, glorificado, para se encontrar com o Senhor dos ares. Não vai desfrutar da tua casa, do teu carro. Ah, mas se vai, hein? Não importa, porque você estará com o Senhor. Isso é mais importante. Isso é mais importante. Quando nós voltamos algum tempo atrás, nós lembramos um pregador chamado Billy Graham. Não sei se você já ouviu falar do Billy Graham. Um avivalista, mas não na visão atual de um avivalista. Porque na visão atual do avivalista, aquele que promete cura, milagre, maravilha. Não. O Billy Graham foi um pastor levantado por Deus para pregar sobre salvação e vida eterna. Aleluia. Aleluia. E aonde ele ia pregar a palavra de Deus, uma multidão comparecia. E uma multidão aceitava Jesus. Glória a Deus. Que coisa gloriosa! Coisa linda, Jesus. E é neste tempo, irmãos, que nós precisamos voltar. Pessoas que pregam a palavra de verdade. Pessoas que pregam que Jesus Cristo morreu pelos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E uma igreja que vibra diante desta mensagem, porque foi essa mensagem que transformou a sua vida. Foi essa mensagem que o Espírito Santo usou para te convencer do pecado e do juízo. Foi esta mensagem, através desta mensagem, que seu nome foi escrito no livro da vida. E o Senhor começou uma grande obra na tua vida, meu irmão. Foi através da mensagem da cruz que as coisas começaram a mudar na sua vida, e não foi outra. Mas a mensagem da cruz é prioridade para o cristão e para a igreja, porque ainda hoje, não importa quanto tempo você tenha de igreja, você tem que valorizar a mensagem da cruz que transforma a sua vida.
Sabe, irmão, pensa nisso. Você está aqui de passagem, cara. Quanto tempo nós vamos ficar aqui? Nós não sabemos. E muitas vezes nós valorizamos muitas coisas aqui da terra. E por que parece, até dentro da igreja, até na palavra do altar. O que foi a pregação hoje? A pregação hoje falou da morte de Jesus na cruz da ressurreição. Jesus Cristo. Uma pessoa que pensa assim, precisa se converter, precisa voltar lá atrás. Verdade, uma pessoa que pensa assim, precisa se converter, irmão. Qual que foi a mensagem hoje? A mensagem hoje foi: Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. É tudo. É tudo, porque foi através dessa mensagem que o Senhor começou um trabalho glorioso na nossa vida. Foi através dessa mensagem que Ele te chamou, aleluia, para o reino. Através dessa mensagem, irmãos. Então nós temos que começar a valorizar, sabe, a graça. E nós só vamos ter essa alegria que ninguém poderá tirar. A alegria que Jesus disse: a vossa tristeza se converterá em grande alegria, e essa alegria ninguém poderá tirar. Somente se eu valorizar a graça, somente se eu valorizar a mensagem da cruz, acima de tudo, irmãos. Então nós precisamos começar a ter esta visão das coisas de Deus. Essas são palavras, irmãos, gloriosas de Jesus. São as últimas palavras, são palavras de despedida. Naquele momento os discípulos não entendiam, mas nós entendemos. Eles não compreendiam, mas nós compreendemos. Porque para eles Jesus falava em figuras, para nós não. Ele fala claramente. Ele levanta o pé para falar a sua parte. Hoje ele usa mais figuras para que você fique quebrando a cabeça o que ele quer dizer. Hoje ele fala claramente aquilo que nós precisamos ouvir. Se aceitar bem, se não aceitar, não é com cada um de nós. Mas para que haja esta alegria que ninguém pode tirar, eu tenho que valorizar a graça acima de tudo. Não tem comparação da graça com algo da nossa vida. Não tem, não podemos pôr em pé de igualdade com outras coisas da vida. O salmista disse: a sua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, e assim bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei. O salmista. E hoje a conotação da graça para nós é mais profunda do que na época do salmista. A conotação da graça para nós hoje, irmão, é ser cidadão do céu, é viver eternamente com Cristo Jesus, é ter o nome escrito no livro da vida que Ele vai abrir. Olha que coisa gloriosa. Então, meu irmão, vamos valorizar a mensagem da cruz, e que tenhamos esta alegria que ninguém poderá tirar de nós. A alegria da salvação. Porque você é um cidadão do céu, você é um herdeiro, e é fiel àquele que te prometeu. Aquele que te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Acredita nisso, irmãos. Acredita nisso. E lembra do que eu falei. Mas quando nós falamos que você está aqui de passagem, significa: então vou largar tudo. Não, continua fazendo o que você está fazendo. Amém. Continua produzindo. Amém. Porque Deus quer que o servo dele produza. Continua tendo uma vida útil para você, para a sociedade. Continua buscando as suas bênçãos, suas vitórias. Que Deus venha estabelecer o desejo do seu coração, os projetos que Ele colocou ali, Ele pode. Aleluia. Mas valoriza em primeiro lugar a graça. Aleluia. A graça. A mensagem da cruz. Para que a alegria continue no seu coração. Porque a sua alegria não pode ser fundamentada nessas coisas que eu falei.
A nossa alegria não pode ser fundamentada nisso, irmãos. Porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Aleluia. Senão nossa vida vai ficar de alto a baixo toda hora. A nossa alegria tem que estar fundamentada na graça, no favor que eu mereço, no nosso nome escrito no livro da vida. Aí tem que estar, porque se a minha alegria estiver fundamentada na graça, eu posso passar luta, adversidade, desertos, mas eu vou me manter fiel e firme. A minha alegria está fundamentada no que é mais importante, na graça. Na graça de Deus. Aleluia. E que possamos pensar, irmão, nestas coisas que nós ouvimos hoje. Amém? Que a sua alegria seja fundamentada na graça e no seu nome escrito no livro da vida. Fique em pé.